Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Quando a gente fala em cidadania, a gente procura cidadãos para conversar conosco, e é um cidadão que é um rapaz que tem várias atividades, a última como político. Para nós chegar nisso aí, nós precisamos entender o cidadão, saber de onde veio, por que veio para cá, contar um pouco da história dele. Hoje estamos aqui com o vereador Gilberto Amarante. Obrigado pela sua presença. Câmara Olá, 3. assistente, ouvintes da TV Cidade. Olá, Glacier. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que todos nós, moradores de Farroupilha, ou somos imigrantes ou somos migrantes, né, de uma certa forma. Os imigrantes vieram antes, de certa forma, meio preparar o terreno para nós, né? Nós temos uma cidade aqui muito desenvolvida, muito encaminhada. E mesmo na sequência veio depois os migrantes, que somos eu e tantas outras pessoas que vieram fazer a sua vida, o seu desenvolvimento aqui na cidade de Farroupilha. Eu vim para Farroupilha com 13 anos de idade, quando meus irmãos mais velhos vieram, então, na frente, né? Nós morávamos no interior. Qual cidade? Soledade. Onde cidade grande, né? Olha, hoje ela tem 32 mil habitantes, mas já esteve bem mais, já teve um número bem maior de habitantes. Só que as pessoas, pela dificuldade na época de empregabilidade naquela região, que era uma região muito voltada a grandes agricultores, fazendeiros, que não desenvolviam, né, nesse período, principalmente na área da indústria. Diferente de Farroupilha, onde expandia e precisava, naquele período, de muita mão de obra. Então vieram meus irmãos na frente, depois veio toda a família, tanto é que hoje todos os meus irmãos, a maioria deles trabalham na área da construção civil, trabalho hoje com incorporadora, tem construtora, né, aqui no município. Quantos irmãos, Maria? Nós viemos, na época, nós éramos em 7 irmãos. Uma família grande. Então, 2 faleceram, né? Um faleceu do coração, o outro depois acabou tendo aí um câncer, né? Que, enfim, acabou levando os 2. Somos em 5 hoje, vivos, né? Todos homens? Não, uma mulher. Uma mulher. 6 homens e uma mulher. A minha mãe e meu pai também vieram morar em Farroupilha. Vieram tudo junto? Não, eles vieram vindo, né? Veio uns, depois o outro, tal. Na medida que a gente conseguiu comprar aqui em Farroupilha um terreno, uma casa naquela época, né? Trabalhei, o meu primeiro emprego foi na Dalzóquio Embalagem, que era aqui no bairro Planalto. Depois trabalhei um período na Faster, que daí depois então era tudo do Grupo Grandene. E nessas 2 empresas eu trabalhei 23 anos, onde ocupei por um longo período ali um espaço, representava um diretor no grupo. Eu fui morar no Nordeste, morei 6 anos, tive a minha filha lá, né? Depois o meu Mas filho o nasceu Nordeste aqui. foi pela Grandene? Pela Grandene. Trabalhou bastante na Grandene, então. Trabalhei 23 anos. Pô, Desenvolvimento, tecnologia, onde a gente estava fazendo e na parte criativa, né? Desenvolvendo. Teve um período que eu desenvolvia produto, depois desenvolvia os processos como um todo. E aprendemos muito nesse cotidiano, do qual a gente teve uma rotina da nossa vida de sempre desafios novos, né? Com certeza. E todo o conhecimento é uma coisa que a gente vai armazenando, né? Então é importante, qualquer que seja o conhecimento ou da forma que você adquire esse conhecimento, você vai armazenando como se fosse ali um catálogo de informação, e você pode distribuir isso para os filhos. Converso muito com meu filho hoje, né, que eu tenho um casal, a menina mora em Porto Alegre, o menino mora conosco, do qual eu tento passar um pouco dessa experiência de vida do meu dia a dia, do meu período, enfim, que a gente construiu até hoje, para eles, porque o grande legado da vida, eu imagino, que é o conhecimento. Então esse conhecimento a gente
distribui, é um conhecimento que é da gente, né? Ninguém tira, ninguém leva, não tem herdeiro, enfim, o que você pode é transmitir, né? Eu tenho uma notícia para te dar, porque eu sou bem mais velho que tu. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente quer passar os conhecimentos. Parece que está com medo de ir, né? Mas quanto tempo tu ficou em... Foi Sobral? Crato. 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 Tu pegou o começo lá, com 600 funcionários no Começo no centro de Crato. A gente começou, na época, a Grandene fazia a modelagem da fábrica de Crato, que era a fábrica mais voltada ao EVA, né? A Grandene era a fábrica 1, que nós chamávamos, que fazia os seus modelos, seus desenvolvimentos, e eu estava na frente desse processo. Eu estive em Crato lá, quando o Alexandre recém tinha escolhido o terreno para fazer a fábrica nova, que hoje é uma potência lá, né? Hoje, o que acontece com a fábrica de hoje? Ela se modernizou muito bem, né? E hoje ela faz, na fábrica do Crato, todo o injetado de EVA. Então faz aqueles blocos de chinelos que já sai pronto da máquina, enfim, né? Que o processo de EVA é diferente do processo do expandido, enfim, de outros processos de solas, né? Ele é uma matrizinha bem pequena, e quando você injeta, que ele sai da injetora, ele faz aquele formato de um sapato grande, mas se tu olha lá, parece um sapatinho de criança na matriz, né? Como aí cresce o tamanho certo. Daí você tem que calcular a expansão dele, todo o processo, para que depois o número 39 seja o número 39 mesmo, né? É uma matemática, né? Tem toda a tecnologia, tem todos os materiais químicos, depois você tem que misturar para que se desenvolve e fica nesse tamanho de cada número. Tu morou no Vale do Cariri, então? Morei no Parque Grangeiro, lá no Vale do Cariri, no Crato, né? Que é o Parque Grangeiro, que a maioria lá, o bairro que os gaúchos moravam. Então, os gaúchos lá, num grande período, vivemos como uma grande família. Porque não tinha familiares, eram poucos conhecidos. Embora que o povo cearense, ele sempre foi um povo muito receptivo, um povo humilde, nos tratavam muito bem, produziam muito bem. A produção per capita deles hoje continua sendo tanto ou qual mesmo os gaúchos, né? Eu lembro que na época lá eu até estranhava algumas coisas. Lá só tinha 3 feriados por ano: Corpus Christi, finados, enfim, não era um feriado naquela cidade. Foi um acordo que foi feito das empresas quando foram para lá. Mas foi muito bom, né? Eu acho que tudo a gente aprende. Eu viajei muito também pelo Brasil, conheço acho quase todas as capitais, no sentido de buscar na época o desenvolvimento, a tecnologia. E como eu citei no começo, isso tudo traz uma bagagem de conhecimento e interação com as pessoas, né? Sem dúvida, é uma boa bagagem, porque a Grandene é uma empresa modelo, né? Não, e hoje continua sendo, né? A Grandene continua sendo aí, foi na época uma das maiores empresas que exportava, né? No caso tinha exportação, depois passou a importar os componentes, os acessórios dos calçados, mas é uma empresa que eu carrego assim com muito orgulho pelo fato do conhecimento do qual adquiri. Ficou quanto tempo no Ceará? 6 anos. É uma vida. Próximo de 6 anos. Uma boa vida, né? Isso aí, uma boa vivência. Eu comparo o Vale do Cariri descendo aqui para São Sebastião do Caí, assim, a gente nem imagina que lá tem uma área tão bonita, tão verde, né? A gente imagina aqueles lugares onde só tem os burros, como é que é os jegue, né? Mas não é assim, né? É uma coisa que a gente preocupava-se na época, minha esposa principalmente, em relação à falta de água, né? Porque a gente fala, olha, lá nunca tivemos um problema de falta de água para beber, né? Que tem a Serra do Cariri, ali tem muitas vertentes, muitas nascentes, e que isso tudo nunca faltou. Claro que a seca era normal, às vezes tinha 7, 8 meses que não chovia, 7, 8, 10 meses que não chovia. Mas continuava verde, né? Não, continuava verde justamente naquele período, naquele espaço ali, né? Agora se tu pega ali, por exemplo, Juazeiro do Norte, que é uma cidade do lado, olha, parece que tinha passado lá um fogo todo queimado, né? Em longos períodos. A cidade do Padim Cícero? Do Padre Cícero.
que até hoje é bem conhecida pelo padre, né? Nós tivemos lá também. Mas tu saiu da Grandene e qual foi a tua outra atividade daí? Seguinte. Eu montei a marmoraria Mikfel. Na época a gente era a marmoraria que teve um período que mais vendia no município de Farroupilha, né? Hoje continua, está bem sólida. Tu vendeu a empresa? Vendi a empresa. Continua com tecnologia, com uma boa tecnologia, né? Digo sempre que eu acho que qualquer negócio que a gente venha colocar, a gente tem que ter um pouquinho de tino de gestão, até mesmo no próprio município, na própria questão política, quando você assume uma secretaria, ou até mesmo como vereador, né, no teus posicionamentos, até porque a gente faz uma crítica, sim, nós somos hoje vereadores de oposição, tu faz uma crítica, mas essa crítica também ela tem que vir com uma construção, né? Você faz a crítica e tu levanta uma proposta, muitas vezes, para... e se querem seguir essa proposta, essa intenção que a gente apresenta, tudo bem. Agora, se não querem, aí é uma coisa de... Que normalmente os governos não aceitam porque é da oposição. Isso acontece dos dois lados, né? Mas eu vou dizer que, por uma razão de nós, eu digo eu, o vereador Roque, o vereador Juliano, enfim, o vereador Tiago William, que às vezes se posiciona conosco, a gente tem apresentado algumas propostas bem embasadas, e aí eu acho que tem um termo que eu sempre digo, você tem que trazer a comunidade contigo. A comunidade, quando quer resolver um problema, se ela estiver organizada, ela vai resolver. Tá? Ela vai buscar junto, ela vai se movimentar, vai fazer um grupo de pessoas forte, e esse grupo é que vai cobrar do Executivo Municipal até que uma hora vem uma solução. Tu pode ver que às vezes tem caso de, infelizmente, de poucas pessoas envolvidas, você fica aquilo lá, fica morosidade e não se resolve. Agora, quando tem um envolvimento grande das pessoas junto com os políticos, seja vereador ou de oposição, claro que a situação ela vai trabalhar mais com o governo, porém eu vejo os vereadores de situação que eu não sei, eu nunca fui vereador de situação, eu não sei como eu me portaria, tá? Porque o vereador de situação, ele trabalha mais nos bastidores, em defesa do governo, mas eu não sei, porque às vezes ele defende uma causa dele e o governo não resolve para ele. E aí ele fica numa saia justa também. Agora, ele tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar forte lá para frente e dizer para o governo, tá bom, então não sigo mais o teu caminho. Seria eleito para isso, né? Exatamente. Legislar e fiscalizar. Né? Exatamente. Nós somos vereadores de todos os moradores de Farroupilha. Nós somos vereadores tanto eleito quanto prefeito. A diferença é que o prefeito às vezes disputa o cargo com 2 ou 3 concorrentes e o vereador disputa um cargo com 100 e poucos concorrentes. 160, 100 e muitos. Exatamente. Se o vereador fosse concorrer, então tem 4, 5 vereadores, ia ser a mesma votação que o prefeito. Né? Mas tem essa diferenciação. Vamos voltar para a Marmoraria. Como é que tu saiu de uma empresa do calçado, do EVA, do PU e tal, né? E vai por mármore? Como é que aconteceu essa... Veja bem, eu tinha no calçado, nós tínhamos um pé de calçado que pesava lá 300 gramas, às vezes ia trabalhando sempre para diminuir o peso, 250 gramas, enfim, né? E fui para um setor que o peso tu pega uma placa de granito, ela pesa 1000 quilos, né? E trabalhar com pedra, que é uma coisa totalmente, um material totalmente diferente dos materiais utilizados, é algo fofo, é algo macio, né? E a pedra é pedra bruta. Eu observei esse mercado na cidade que estava carente, e como eu sempre digo, se você tem um tino de gestão, qualquer coisa que tu colocar, ele vai funcionar, desde que tu tenha mercado, ou então tu desenvolva o mercado para aquilo. Né? Nós temos muitos setores aqui que desenvolveram o mercado dentro do próprio ramo, né? Malharia, se nós observarmos. Você desenvolve um trabalho diferenciado, né? Ou de repente consegue até com um trabalho, enfim, com material popular e você se inserir no mercado. Então eu coloco sempre com a questão de gestão. E claro que o granito também, o mármore, o
granito, né, em si, ele tem o seu acabamento muito manual e que tem a ver com polimento, com a beleza como um todo. E isso eu tinha esse conhecimento, né, do design, do design, enfim, de você sempre apresentar o melhor produto. Né? Mesmo que fosse às vezes muito parecido com o concorrente, mas a gente tinha que ser melhor que o concorrente. Ou o teu produto tinha que ser melhor que o concorrente. Até porque o concorrente era muito antigo na cidade, né? O concorrente era antigo mas como tudo, né? Claro. No próprio calçado, como no próprio granito, como em tudo na vida. Você tem que ter, quando se posiciona numa situação, principalmente para aquele mercado que tu quer atingir. Tu tem que buscar ser o melhor. Quanto tempo você ficou no granito? 5 anos. Foi rápido, eu achei que era mais. Né? Não, 5 para 6 anos. E do granito foi para que ramo? Do granito eu fui eu abri uma imobiliária, eu me formei técnico em transações imobiliárias no Senai, acho que foi 2.800 horas, 2.800 horas. Hoje está mais fácil. Hoje está mais fácil. E aí vendi alguns imóveis, aí paralelo eu coloquei uma incorporadora, que até tem essa incorporadora. Hoje a gente está dissolvendo ela, porque eu e meu sócio aí não se preocupamos mais em vender. Nós temos alguns imóveis, não vendemos, né? E eu também já tinha, desde 2002, eu plantava alguma coisa no interior de Soledade, naquelas terras que o meu pai tinha, que eram 7 hectares, depois comprei mais algumas áreas, enfim. E eu gosto de vez em quando, e isso hoje tornou-se muito prático de tu fazer também, né? Você planta, é tudo plantio direto, você não precisa mais limpar, de certa forma tu tem ali os herbicidas que te ajudam, te auxiliam, e hoje é muito prático. Então eu digo que tu planta 100 hectares às vezes, tu planta, colhe e faz tudo com, sei lá, 15 dias de trabalho, 20 dias de trabalho com os equipamentos atuais que tu tem. Eu não tenho equipamentos, a gente paga, aluga, enfim, né? E aqui na cidade eu tenho a incorporadora em funcionamento. Mas tu lá no Ceará, mas tocava lá a soja como? Na verdade, naquele período eu não tinha... Eu tinha uma pessoa que cuidava lá para mim. Mas eu voltei do Ceará em 97 para 97. Foi antes da fazenda? Eu voltei para a Farroupilha em 2002, 2003. Na época que tu... Não, mas daí eu ainda continuava na Grandene. Né? Eu fiquei mais 6 anos depois, 6, 7 anos aqui em Farroupilha, fazendo a área de desenvolvimento. Aí fazia para o Crato, fazia para Sobral, enfim. E hoje tu planta soja? Hoje tem planta alguma coisa de soja. Porque a soja é um dinheiro hoje mundial, né? Na verdade o soja ele é um commodity, né? Que ele é regulado pelas bolsas internacionais, o seu preço, o seu valor, ele o Brasil tem controle do preço. O Brasil não tem controle. O que faz o controle, o preço do soja, por exemplo, baixar ou elevar, é justamente o preço do dólar. Tá? Se o dólar estiver em alta, a soja vai ser um pouco mais alto comparado a outros países, porque a nossa moeda está desvalorizada. Se o dólar estiver em alta, aí só se as bolsas, se o dólar estiver em baixa, se as bolsas internacionais estiverem em alta, aí sim vão ter um preço. Mas quem é diferente, talvez um pouco aí diferenciado para o mercado mundial. Agora, quem controla o preço pelo fato de ser um commodity internacional, e toda a nossa produção hoje, grande parte dela vai para o comércio exterior, que eu acho que o nosso país passa a desenvolver o óleo, enfim, os produtos derivados do soja um pouco mais no Brasil, que isso agrega muito valor. A gente vende para o exterior, depois compra o produto com um preço muito mais elevado.
Até mesmo hoje tem a questão do farelo, do soja, que uma vez era todo exportado, hoje não, através do frango, da criação do gado, confinamento e tal, você usa muito mais esse farelo, essa sobra do soja aqui, que hoje também tem um valor muito bom de mercado. Olha só, então estamos sabendo aproveitar todo... Não, hoje aproveita 100% do soja, porque, vamos dizer, a casquinha do soja, ela contém um pouco de óleo, enfim. Este produto do próprio soja, que se aproveita muito bem na alimentação dos animais. Olha só, é isso aí, coisa que antes ia fora, certo? Não ia fora, mas não tinha valor agregado justo. Não é justo. Como tudo no soja hoje são valores muito altos. Eu lembro que tempos atrás o soja era R$ 37, R$ 38 a saca de 60 quilos. Hoje, alguns anos atrás, aí teve a 180, 190 reais. Hoje está em torno de 110. Mas é um valor... 110, 120, 130, conforme essa variação do dólar. No agro não tem commodity com mais valor agregado que isso, né? Não, porque hoje eu vejo que pelo fato da gente ser o segundo maior produtor de soja, primeiro aos Estados Unidos, você tem este mercado aberto. O Brasil é um grande exportador, por exemplo, para a China, né? E nesse momento, por que baixou o soja? Justamente porque os estoques, os Estados Unidos fez uma produção muito boa, a produção que está sendo prevista agora para o próximo ano, se relaciona lá as questões climáticas, também é muito boa. Então, neste momento, o soja baixou o valor da saca, enfim, né, nas bolsas, para todos. Né? Então, e o próprio Estados Unidos, quando tem uma queda, tem uma previsão que ele não vai produzir bem naquele ano, o volume, o preço aumenta no mundo inteiro, né? Justamente prevendo que os estoques não vão estar bem, enfim, né? Não vão estar bem regulados. Porque o mundo hoje trabalha sempre com aquele posicionamento. E como é muito mais fácil de verificar as questões climáticas, hoje então trabalha tudo com previsão. Né? É isso aí. O maior hoje compete, o menor compete com o maior hoje. Lógico que numa escala, né, bem diferente. E na política, como é que o Gilberto resolveu ser político? Tu começou como presidente de bairro também? Olha, eu sempre gostei desde a minha época de infância, uma época muito humilde, muito pobre financeiramente. Eu não tenho vergonha, a gente muitas vezes comia aipim, frita, e era só o que nós comíamos, né? Mas era bom. Às vezes a batata doce, quando se tinha, levava de lanche na escola, bergamota, enfim, era o que a gente, até pelo fato da gente ser uma família grande e na região onde a gente morava tinha poucas oportunidades, né? Então, eu sempre me envolvi. Quando eu ia na escola, eu era um guri que eu acabava separando uma turma debaixo da escola e a turma de cima, e eu acabava meio que liderando aquele grupo de alunos e tal, que era muito bom, tenho saudade daquele tempo. Depois eu vim morar em Farroupilha, a gente veio aqui, o meu irmão às vezes comprou uma casa aqui no núcleo da SFAM, que eu lembro, nós éramos uma família muito humilde, o aluguel naquela época era muito caro, e nós fomos morar lá com ele, e aí logo a gente moramos 1 ano e meio, 2 anos, compramos um terreno lá no bairro Lindóia, no bairro Bela Vista, ali na Paulo Tartarotti, e passamos a trabalhar. Eu lembro que às vezes as pessoas diziam, não, mas tu está trabalhando desse jeito, tu vai enriquecer o patrão, Eu dava muita importância para aquilo que eu recebia, né? Aquele salário, aquele grandioso salário que era para mim naquela época, porque a gente no interior ganhava uns troquinhos, né? E aí, aqui sempre fui presidente do bairro Bela Vista, acho que por 2, 3 mandatos, a gente desenvolveu algumas coisas, por exemplo, a iluminação pública, na época, uns 15 anos atrás, a gente trocou todas, né, com ajuda de moradores, enfim,
Nós pagamos, né, a associação, os moradores pagaram, né? Depois fui presidente da comunidade de Nova Vicenza, que eu acho assim, fizemos um belo trabalho lá também. E eu sempre fui de fazer esse trabalho voluntário, como continuo fazendo até hoje. Embora de não falar muito disso, porque eu entendo que isso não faz parte da minha política, e sim do meu ser, né? Eu sempre fui assim, sempre fui esse voluntário, e hoje estou na política. Se amanhã ou depois eu sair da política, eu voltarei, quer dizer, voltarei não, eu continuo hoje e serei lá no futuro também, fazendo essas ações de comunidade e tal, porque eu gosto de estar interagindo com as pessoas, é do meu perfil esse trabalho. Tu começou como candidato em que ano? Te lembra da... Eu fui candidato duas vezes, né? Eu fui a primeira vez quando o Claito se elegeu no seu segundo mandato. 2016. Aí eu fiz 576 votos. Já saiu bem. Eu acho que até me saí bem, e eu era muito inibido de fazer campanha, porque eu tinha vergonha de pedir voto, e as pessoas às vezes vinham com uns pedidos que me deixavam muito constrangido. Por exemplo, me pediam dentadura, me pediam casa, e eu me sentia constrangido, porque a gente não tinha um desenrolar para falar com as pessoas. A gente ficava meio surpreendido às vezes. Mas hoje, no segundo mandato, a gente já quebrou alguns paradigmas, ficou mais desinibido. Não que jamais o meu dinheiro de campanha, da última campanha, acho que foi em torno de R$5.000, uma coisa assim, um pouco menos, um pouquinho, talvez porque foi ali um tanto de rede social e mais alguns gastos que a gente teve. Eu entendo que a política, ela é para você construir depois com o teu mandato para as pessoas, e não para pagar para você ser eleito. Aquele que paga para ser eleito, o próprio eleitor quebra aquela cobrança que ele tem que fazer depois, né? Porque assim, o candidato, enfim, pagou, né? Então vendeu o voto, né? Vendeu não tem o voto, direito, e aí depois e quando tu não paga ninguém, tu tem obrigação com todos. É isso aí. E então tu foi na primeira vez em 2016, depois em 2020, então. E 2020. É o teu segundo... É o segundo... Na primeira vez chegou a assumir? Não. Não? Não te deram chance? Não, é que não me deram chance. Eu acho que quando foi eu assumi como secretário de obra da área urbana do município 1 ano e 3 meses. Que até eu lembro que lá em 2009, 2019, a gente colocou 5.400 tubos embaixo da terra, tubulação, drenagem, enfim, né? E que isso acabou resolvendo muitos problemas crônicos da nossa cidade. Se fosse um dias de hoje, não tivesse resolvido naquela, nós tínhamos problema muito sério no bairro São Francisco, no núcleo da SFAM, no bairro Monte Pascoal, que é um bairro bastante íngreme, fazer uma lá tinha seríssimos problemas. No bairro 1º de Maio, no bairro Centenário. Então, essas obras todas eu tenho certeza que resolveu muitas coisas nos dias de hoje, embora que não deu para fazer tudo. Não deu. É difícil, a cidade é grande, né? Até tem uma situação lá no bairro Lindóia, no bairro Bela Vista, ali no lado da praça, que a gente botou uma rede dupla, tinha uma rede de 30, a gente botou uma outra rede paralela de 40, ainda quando eu era presidente. Nós compramos tubos. Olha só. E eu entendi que nós resolveria aquela questão, mas a gente não resolveu. Porque a questão da drenagem é o que muita gente está sofrendo nos dias de hoje. Se o bairro ele é íngreme, o problema vai ser lá na Baixada. Lá na Baixada, porque ele vai estourar a tubulação tal, e essa água vai se dispersar, e daqui a pouco vai se dispersar na casa do morador. Então é nas Baixadas. Quando o bairro ele é mais plano, ele não tem muito caimento, e aí vai ser o contrário. O problema vai ser aqui no início, porque lá na ponta, por ele não ter toda essa velocidade de saída, ele vai encher os tubos, né? Ele vai ficar subcarregado e vem subindo com o tubo cheio. E aqui no começo não vai entrar mais água, não entra mais água na drenagem.
então ele fica completamente ali acumulado e com excesso de água. Então são essas coisas que eu acho que o nosso poder público tem que resolver. Só para concluir, lá no bairro, no núcleo da ISFAM, a gente resolvendo o problema do São Francisco. Que aí escoou a água, porque lá tinha cana, na própria rede principal tinha cano de 30, de 40, então lá a gente começou com 80 e depois diminuiu aqui na travessia do 813 de 60, né? Que aí tudo bem, capta aquela água ali, é suficiente. Então tu aumenta a vazão lá na ponta, e aí depois pode até diminuindo, né? Conforme aí tem uns cálculos dos próprios engenheiros que faziam conosco. E são essas questões que tem que ser olhada, porque uma obra de tubulação, ela não tem como tu pitar em cima para mostrar que tu fez aquela obra, né? Tem que só tirar foto em cima do cano quando está fazendo. Só. Então eu acho que, mas é uma situação que o morador entende isso. Claro. Entende? E sofre durante anos, né? E sofre durante anos, e aí quando você faz essa obra, ele entende isso. O São Francisco tem um problema lá do esgoto há mais de 40 anos, né? E que é vizinho lá acho que é irmão do Roque, né? Que mora ali próximo, morava, não sei. Que teve uma casa que foi destruída. Exatamente, que foi nesta rede que depois foi feita e fizemos, tanto na rua Carazinho quanto na Hilário Wilgit. Foi feita essas duas redes novas que hoje não sanou o problema lá embaixo na saída, porque tem que aumentar a rede lá para baixo, porque lá tem um odor muito forte, né? E aqui para cima, no loteamento Primavera, que ali tem que canalizar aquela água também, né? Uma rede ali acho que o tubo aí de 1,20 m, e que tem que vir subindo para cima, tem que ir até o início do bairro São Luís, para então resolver como um todo. Sabe que a gente fez uns vídeos aqui na TV para os presidentes de bairro, os moradores estão mandando para nós. Eu criei um programa Falando no Bairro, né? E ainda segunda-feira eu vi aqui a Ecofar fazendo um corte aqui na frente do cemitério, e o rapaz com o canhão de ar aqui jogando no meio da rua, né? Quer dizer, não estão recolhendo a sobra que estão podando ali do mato, né? O que vai acontecer? Vão entupir os canos, né? É uma coisa tão básica, assim, às vezes, que a gente vê, né? E não adianta falar. Entope primeiro a boca de lobo, depois os canos e aí por diante. Outra coisa que a gente colocou ali na padaria, ali na frente do Stefenon, ali, e do Círculo Operário, entre a Rui Barbosa e a Tiradentes. Já faz, olha, um ano talvez, que tem mas com terra, uma boca de lobo está entupida. Aí o calçamento começou a se desfazer, hoje tu passa ali, tem uma lagoa ali, né? E na parte de baixo a mesma coisa, né? Passa secretário, passa o prefeito, passa o vice, passa os vereadores, e ninguém vê, ninguém toma providência no centro, né? Daí a gente fala assim, como é que estão os bairros, né? Então a gente entrevistou mais de 14 aqui, 99% reclamou das coisas, né? Então, assim, é difícil, a cidade é grande, né, Marante? Tu, como secretário de obra, tu viu o tamanho que é a cidade, né? O que eu vejo, Glacir, em relação a isso, a cidade é grande, depende. A cidade, ela é sempre, aliás, tudo que nós temos, ele é grande relativo ao nosso orçamento, né? O que é grande? Se nós cuidarmos, nós temos que ter profissional, né? Se é uma empresa grande, para manter o êxito do desenvolvimento, do crescimento da empresa, você tem que ter profissionais adequados. Né? E a cidade não é diferente. É uma cidade que tem quase 500 milhões de orçamento, de recurso, de arrecadação, dinheiro, né? Muito dinheiro. E nós temos aí uma cidade de nem 80 mil habitantes. Né? O que eu vejo, que eu acho que faltou nesta gestão, é justamente os componentes do executivo estar próximo aos problemas. Que às vezes tem muitos probleminhas pequenos que é fácil de resolver. Agora, se você não está próximo da comunidade, você não vai saber disso. Você não tem como saber disso. Fica no macro e esquece o dia a dia. Fica no macro e aí bota na programação, como é dito muitas vezes, e aquilo vai ficando. Os nossos bairros hoje, Glacir, eu falo com toda a segurança, nossos bairros estão abandonados. Vou dizer que foi feito obras no centro, nosso centro está bonito,
né, com algumas questões aí que também dá ainda para melhorar. No lixo e no mato, por exemplo. Mas os bairros, os nossos bairros, que é o grande número de moradores da nossa cidade, estão abandonados. A Ecofar hoje ela recebe 17 milhões por ano. No governo anterior, recebia 8, 9 milhões. Hoje é 17 milhões. E não se vê a diferença. E não tem. Aumentou em torno de 30% os funcionários da Ecofar. Eu não tenho dúvida que a Ecofar aí falta gestão. O prefeito disse que estão fazendo hoje o tratamento do churume. Gente, mas isso é uma mixaria. Não é nada. Então sempre se busca uma desculpa para dar desculpa daquilo que não faz. Em função do adiantado da hora, você olha o tempo que já se passou ali, 35 minutos. Não, muito bom a nossa conversa. E sem companhia que nem tem na Câmara, né? Gilberto, como é que está, você é PDT, né? Como é que está o PDT com relação a essa nova eleição que se aproxima agora, 5 meses praticamente, né? Para chegar para escolher o nosso futuros administradores, né? Tanto na chapa principal como nos vereadores, né? Como é que tu vê o PDT vai fazer frente na oposição? Como é que está essa situação de... Glacir, nós temos um grupo de pré-candidatos a vereadores muito bom esse ano. Nós vamos fazer parte de um grupo da oposição. Daqui a pouco lá pelas tantas o Feltrin pode ser a oposição do MDB hoje, né? Daqui a pouco vai isso não vai acontecer, né? Vai PP e vai PL, que pode, não vai, pode. Isso não vai acontecer. E o que acontece? Eu sempre fui oposição. Eu dei toda a liberdade para o partido definir. A gente está acertando algumas questões. Mas você é o presidente hoje. Eu sou o presidente. E gostaria muito que nós se fortalecesse nesse grupo de oposição e vamos ganhar essa próxima eleição. Estão determinados. Estamos determinados a ganhar a próxima eleição. Vamos temos o nome da Glória do Pedroso, isso também sempre foi um debate que a gente pode decidir ali na frente, né? Mais alguma coisa em relação a isso. Entendo que o momento é da gente ganhar a eleição. Como vamos buscar os meios aí. Eu entendo também que uma governança ela tem que ter um grupo bom de trabalho, ela tem que ter esse grupo de trabalho. O prefeito ele não faz nada sozinho, tanto é que o nosso prefeito está muito ausente da nossa cidade. E como de repente ele não tem a sua escolha do seu grupo, de alguns secretários de repente deixar um pouco de estar na comunidade, estar vendo os problemas da nossa cidade, isso levou a esse descontentamento da população que está hoje. Muito bem. 38 minutos. Vou te deixar com as palavras finais aqui na Câmara 3. Esse aí, no máximo 1 minuto, né? Já que tu não teve nenhuma interferência da campainha. Eu agradeço, Glacir, mais uma vez. Eu quero me colocar sempre à disposição da comunidade como um todo. Procuro ser um vereador atuante em diversas demandas de nossa cidade, a afiação de nossa cidade, que a gente fez toda uma remodelação, começou na Câmara de Vereadores, a questão de sinais de telefonia, que a gente trabalhou muito, a questão da própria energia, a RGE, enfim, que a gente fez um grande movimento, a gente resolveu e ampliou esse atendimento de muitas questões, isso iniciou na Câmara de Vereadores. E outros diversos trabalhos que a gente fez e atua, por exemplo, a própria Pedro Grandene, a gente atua ali para aqueles empresários, lojistas não fecharem, porque o modelo, o método que utilizar para fazer aquela obra ia quebrar esses moradores e ia gastar no mínimo 15 milhões e assim se gastou 3 milhões. Então foram muitas atuações que eu vejo de importância para o nosso município. Eu estou chegando a mais de 5 milhões de recursos para o nosso município através de deputados federais com votação
pouco expressivo em nosso município, que eu acho de tamanha importância. O papel do vereador é isso mesmo, é buscar interagir para termos, de uma forma geral, melhor qualidade de vida para todos nós. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado.